Olá pessoal, o exercício da aula de hoje será esse bule de aço cromado que está aqui. Esse exercício é um pouco diferente dos anteriores, né? Os exercícios que vocês fizeram até agora foram superfícies planas ou cilíndricas, mas com um comportamento homogêneo, né? Ou seja, sem grandes complicações, seriam só mesmo a diferença de sombra. O metal, assim como o vidro, tem um fator que complica um pouco, é que eles têm uma refração da luz que bate sobre eles, né? A diferença do metal para o vidro é que o metal é um grande espelho, ele reflete tudo que está em volta, ok? Então nós temos aqui, né, a superfície da mesa em que o bule foi fotografado, nós temos aqui o reflexo das coisas que estão aqui atrás, né? Então, ou seja, ele capta tudo que está em volta. Então, a dificuldade da gente fazer essa achura é que existem formas diferentes da gente tratar o grafite nesse desenho aqui. Então, por exemplo, aqui embaixo, nessa superfície, nós temos a aplicação de uma achura um pouco mais suave, né, que nós temos que trabalhar em redondo, temos que dar um degradezinho, né, porque, né, ele não está uniforme. E já aqui em cima nós temos o reflexo duro, né, ou seja, o reflexo com separação nítida entre um tom e outro, do branco passa para o preto. Então, e aqui temos também o cabo, né, que é o cabo de plástico, um plástico preto, e também fica um pouco difícil de a gente trabalhar. Então, nesse exercício aqui nós temos, primeiro a gente tem que trabalhar, sempre que a gente tem uma superfície com tons mais escuros, nós temos sempre que começar pelos tons mais claros, tá? De uma maneira geral, né, passar o grafite um pouco mais claro. E à medida que nós formos delineando as formas, a gente começa a escurecer. Essas partes escuras aqui a gente deixa mais para o fim, por quê? Para não sujar o desenho, né? Então tudo que for, essa parte preta, essa aqui também, ó, da tampa, a gente deixa um pouco para depois. Assim, o primeiro macete para vocês fazerem esse exercício aqui, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Eu deixei um desenho pré-pronto aqui. Então vocês estão vendo que eu fiz aqui algumas linhas, né? Essas linhas são justamente essas linhas aqui, ó, do limite entre as achuras. Então, antes da gente desenhar, para que a gente não fique perdido, né, vocês já fazem, após vocês fazerem o formato do bule e da tampa separados, façam também essa separação aqui, né, das tonalidades diferentes, para ficar como se fosse uma espécie de mapa mundi, né? A gente tem aqui os oceanos, os continentes. Então a gente tem uma separação mais clara, para quê? Para a gente já pintar sem ter, assim, já sabendo mais ou menos onde é que a gente vai aplicar as texturas, né? Então aqui eu fiz um pouquinho mais forte, só para aparecer no vídeo, tá? Então os contornos que a gente faz, né, a partir de agora são sempre mais clarinhos, né? Então já tem outro desenho aqui já com os contornos prontos, mas só que um pouco mais clarinho, que eu vou pintar junto com vocês, tá? Os grafites para a gente usar nesse desenho, a gente começa sempre com 2B, né, nas partes mais claras. A gente pode alternar um pouquinho de 4B e a gente tem muito trabalho de 6B, né? Por exemplo, aqui, ó, mesmo que seja preto, lembra que eu falei para vocês que o ideal é que a gente sempre comece com um grafite um pouco mais macio, mais suave, né? Por exemplo, 2B. Então a gente pinta o que puder com 2B e a gente dá o tratamento final com 4B. Okay? Tanto aqui como da tampa também. Tá certo? Então olha só, o desenho é esse aqui, eu já deixei um desenho marcado, tá bem clarinho, né? Não dá para vocês enxergarem direito. Então só para esclarecer, pessoal, né? Eu estou fazendo aqui em formato A4, porque é para ficar mais fácil de mostrar no vídeo e também para ser um pouco mais rápido. Mas o trabalho em aula será sempre no formato A3, ok? Então eu já estou partindo já do contorno pronto, para a gente não perder muito tempo, porque vocês já aprenderam a fazer toda a parte de proporção, tá? Então vamos já a começar. Aqui então eu pego lá o lápis 2B. E olha, já começo a dar uma texturinha de leve. Estou olhando lá para o desenho, para a foto. Vocês estão vendo que tem algumas partes aqui que já estão marcadas, né, onde tem a tampa. Eu vou tentar passar por ela. E só para não esquecer, tá, pessoal? Lembre-se sempre de usar um papelzinho, tá? Para vocês botarem embaixo da mão de vocês, para que à medida que vocês passem a mão, para vocês não estragarem o trabalho de vocês, ok? Então eu passo o grafite de uma forma geral, suave. Aqui
como eu tenho uma superfície cilíndrica, né, pessoal, a tendência, tá, assim, da gente passar as achuras, olha, é sempre na vertical. Embora nos cantinhos, né, como ela é cilíndrica, mas os cantos são arredondados. Então aqui a gente não pode, né, só trabalhar no sentido, a gente tem que, nos cantinhos, a gente tem que trabalhar em redondo, né? Então assim, nos cantinhos, olha, eu inverto o lápis para que a achura fique um pouco melhor, né, mais bem acabada. Uma coisa, eu vou conversando com vocês enquanto eu estou pintando. Uma coisa que é importante que fique claro é que, apesar da fotografia parecer que a figura é cinza, vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Então vocês estão vendo que eu estou passando o cinza aqui bem clarinho, porque eu não quero escurecer demais. Se eu escurecer demais, o que fica parecendo? Fica parecendo um objeto sem brilho, um objeto de estanho. Então o aço, o metal cromado, ele reflete a superfície que está em volta. Se a superfície é branca, é clara, eu vou tentar fazer tudo em branco, quer dizer, o reflexo dele primordial vai ser em branco. Ok? Então, na foto, aqui, só voltando aqui um instantinho, na foto vocês estão vendo que apareceu, parece que é tudo cinza, mas a gente, como nosso papel ali é branco, essas partes que são cinza aqui, vocês tomem cuidado para não escurecerem demais, tá? Então, eu vou só dar uma nuancezinha clarinha aqui, ó, de cinza, mas eu não vou apertar muito cinza não, tá? Eu vou caprichar um pouco mais aqui nas achuras de cima. Aqui embaixo é um degradê muito suave, tá? Então, não me demoro muito aqui, tomo só um cinza clarinho, de leve. Tento já matar um pouco aqui, né, os riscos do lápis. Lembrando sempre de trabalhar com o lápis o mais deitado possível. E aqui embaixo, ele vem bem de levinho, tá? Porque na borda, ele tem uma borda, essa virolinha aqui embaixo, ela tem um reflexo de meio esbranquiçado, tá? Então não vem cinza até embaixo. Então, olha, eu dou uma paradinha aqui e eu tento fazer em redondo aqui, ó, sem que apareça o sentido do grafite. Então eu tento trabalhar de forma que não apareça muito o sentido do grafite. Não sei se está dando para vocês verem com clareza no vídeo aí, tá? Está muito suave. E aqui embaixo, olha, sempre protegendo o desenho, tá, pessoal? E aqui embaixo, na borda, vou trazer de novo aqui o desenho. Aqui embaixo nós temos a sombra, né, produzida pelo bule no papel, na mesa. Então aqui tem um degradêzinho. Então aqui eu vou trabalhar essa sombra um pouco mais forte, né? Olha, já trabalho na direção do arco. Ó. E dou um leve degradê, tá? Não é simplesmente um risco, tá, amigos? É um degradêzinho. Degradê, preto para o cinza. Vou suavizando. Ainda não está acabado, né? Depois, assim, à medida que eu for fazer um desenho, eu talvez passe aqui um 6B para dar escurecer um pouco mais, porque é uma sombra com leve degradê, mas ela é bem escura. Volto aqui para a parte de cima. Então, vocês estão vendo que por enquanto eu não estou pegando a tampa, né? Tem uma tampinha refletida aqui, ó. Eu não estou trabalhando nela por enquanto, só estou trabalhando no cinza claro. É como se fosse o fundo primeiro que eu trabalho. Aqui eu tenho uma manchinha, né? Na foto aqui tem uma manchinha um pouco mais escura. E eu vou trabalhar um pouquinho essa mancha aqui, ó. Ela é um pouco irregular. E ó, o lápis, tá, pessoal? Sempre deitado para que não fique riscos, tá? Vamos tentar trabalhar com o lápis o mais lisinho possível, para que não fique riscos. Ok, vamos ver aqui se os reflexos estão ok, ó. Não vou trabalhar muito mais aqui não, tá? Eu não quero escurecer demais para não ficar com aspecto muito estanho, né, de metal fosco, tá? Então ele tem que respirar um pouco o papel, tem que aparecer um pouquinho do papel branco aqui para não estragar. O limite aqui, olha, o limite do desenho também é claro, tá? Ele não está muito definido, então eu não faço contorno, tá, pessoal? Lembrando para vocês, né, que a gente não, o contorno agora é sempre a diferença de tons. Aqui então já brinco um pouquinho com a tampa, olha, já dá uma olhada lá como é que é o reflexo. Ela
Levanto um pouquinho o lápis aqui, delineio ela. Ela tem um reflexo um pouco mais forte aqui. E ela está meio distorcida, né? Porque o reflexo dela é numa superfície cilíndrica, né? Então ela vai ficar um pouco mais afilada, mas é meio que oval. Aqui então, olha, eu trabalho mais com a ponta do lápis, porque aqui, embora seja um reflexo, é um reflexo escuro, né? Quase preto. Então eu tenho que fazer um reflexo um pouco mais nítido, aqui não pode ter degradê. E aqui eu deixo um espacinho branco, onde for reflexo de luz, eu não pinto, olha, tá? Tem um reflexozinho de luz aqui, eu vou deixar ele refletido, como se fosse um brilho, né? Uma luz batendo sobre a tampa. Aqui uma sombra da própria tampa. Aqui sim é degradê. Aqui, pessoal, depois ainda vou trabalhar com 6B, tá? Eu só estou passando dando uma primeira passada para trabalhar as fibras de papel. Bom, vamos ver aqui. Então a parte de baixo não tem muito mais o que fazer. Eu vou começar a trabalhar agora nessas achuras aqui de cima, tá? Trabalhando essas achuras aqui. Então aqui, ó, trabalho, ó, sempre no sentido, ó, vertical, tá, amigos? Tá? Trabalhar em cilindro é sempre vertical. Trabalhar assim, ó, só se for em borda, tá? Ou algum detalhe especial. Agora, sempre que for cilindro, na vertical, tá? Sempre tendência vertical, para ficar uma achura fluida. Aqui eu tenho um reflexo bem nítido, né? Então aqui eu tenho que levantar o lápis, porque ele tem nitidez, ele termina, tá? Ele não é degradê. Já marco, eu faço uma separação física mesmo, né? Um quadro e pinto desse quadro. Não fiquem preocupados com esse aspecto que fica no desenho. Enquanto a gente está desenhando, não tem um aspecto muito realista, tá? Só depois que vocês terminam todo o quadro é que vocês vão ter ideia de como fica, tá? Quando a gente está desenhando, a impressão aqui vai ficar um pouco diferente. Tem um biquinho aqui, o bico tem um reflexo um pouco diferenciado. Então vocês estão percebendo que a borda, né, eu não trabalho muito, né? Porque ele é suave aqui, não tem muito o que fazer. Ó. Terminei esse. Ó, aqui é um cinza médio. Venho para o outro. Então isso aqui são os objetos que estão refletidos. Então aqui ele tem um reflexo aqui. Eu deixo em branco, olha. Eu deixo uma parte em branco. Ele não é totalmente pintado, ele é meio manchado. Então eu vou pintando aos pouquinhos, até sentir como é que ele é por dentro. Ó. Aqui eu faço uma nitidez. E aqui ele tem um desenho meio diferenciado aqui, ó. Então ele é irregular, tá? Então, uma outra característica dos metais e vidros é que assim eu não posso fazer um reflexo muito comportadinho, ou seja, ele não pode ser muito homogêneo, porque dá a impressão de uma coisa pouco artificial, né? Então, a característica dos metais e vidros é justamente essa irregularidade. Então, essa sombra aqui já deve ser de alguma coisa que não é muito plana, né? Então, alguma coisa lá atrás, um quadro, talvez. Ó, aqui, ó, já vem de novo com uma achura um pouco mais escura. E ela vem, ó, daqui até aqui assim, ó. Então marco ela. Aqui. Já marco com nitidez, tá? Porque ela tem nitidez.
E assim com essa adjacente aqui do lado, ela não é totalmente preta, ela tem uns veios aqui, então eu pinto em volta desses veios, ó. Ela é um pouco mais escura aqui. E tem umas falhas por aqui assim. Eu não pinto tudo. Então perceba que eu estou seguindo aquele traço, aquele mapinha que eu tinha feito antes. Aqui eu tenho uma chura que ela pega na cintura aqui, ó. Então ela daqui para baixo ela é um pouco mais escura, né? Daqui para cima ela é um pouco mais clara por causa dessa diferença de superfície aqui do bule. Tá? Então eu trabalho um pouco na horizontal aqui, eu dou uma marcadinha de leve. Aqui tem que ser em redondo, tá, pessoal? Não pode ser a chura muito visível não, para não estragar, tá?